A sala de reuniões no 30º andar do edifício Santos Dumont estava mergulhada em um silêncio tenso. O ar-condicionado zumbia discretamente enquanto eu apresentava os resultados trimestrais para a diretoria da construtora Horizonte. Gráficos projetados na tela grande mostravam curvas ascendentes, e eu sentia aquela familiar satisfação ao perceber os olhares impressionados dos meus colegas. Ricardo Mendes, nosso diretor financeiro, balançava a cabeça em aprovação enquanto eu explicava como tínhamos superado as metas em 12% no último trimestre. Como podem ver, a expansão para o Nordeste mostrou-se mais lucrativa do que prevíamos inicialmente, expliquei, passando para o próximo slide. O empreendimento em Recife já está com 70% das unidades vendidas na planta. Foi nesse momento que senti a vibração no bolso do paletó. Em 15 anos de carreira, jamais havia deixado o celular ligado durante uma reunião importante. Ignorei nas primeiras 2 vibrações, mas quando continuou insistentemente, comecei a sentir uma inquietação estranha. Continuando, os projetos para os condomínios de Salvador. Tentei prosseguir, mas o aparelho não parava. Pedi licença rapidamente e tirei o celular do bolso para silenciá-lo de vez. Um número desconhecido brilhava na tela. Estava prestes a recusar a chamada quando algo me deteve. Uma intuição, talvez. Ou talvez fosse apenas o café forte da dona Irene que eu havia tomado em excesso naquela manhã. Preciso atender esta ligação. Me dê em 5 minutos, por favor, disse, levantando-me da cadeira de couro italiano que custou mais que meu primeiro carro. Caminhei até o corredor envidraçado com vista para a Avenida Paulista. O sol de meio-dia de São Paulo criava reflexos dourados nos prédios vizinhos. Deslizei o dedo na tela e atendi, irritado com a interrupção. Alô? Quem fala? Do outro lado da linha, uma respiração ofegante e o ruído característico de um ambiente hospitalar. Então, uma voz feminina, trêmula e aflita, cortou o silêncio. Augusto? É a Mariana. Estou no Hospital das Clínicas, preciso de ajuda com a nossa filha. Meu cérebro travou momentaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Mariana, esse nome me era vagamente familiar, mas não conseguia associá-lo imediatamente a um rosto. E, nossa filha? Que filha? Deve haver algum engano, respondi, tentando manter a compostura. Eu não tenho filhos. Um silêncio pesado do outro lado, seguido de um suspiro frustrado. Augusto Campos, não se faça de desentendido. A Luana está com febre alta há 2 dias e agora começou a ter convulsões. Os médicos precisam do histórico familiar, e você é o pai dela. O nome Mariana finalmente clicou em minha memória. 8 anos atrás, um relacionamento breve durante uma obra em Florianópolis. 3, talvez 4 meses juntos, antes de eu ser transferido de volta para São Paulo. Lembrava-me de seu sorriso cálido como o sol da praia de Jurerê, seu jeito calmo de falar sobre literatura enquanto tomávamos caipirinha nos bares da Lagoa da Conceição. Mas nunca soube de gravidez alguma. Mariana de Florianópolis? Da construtora rival? Nós nos conhecemos há quase 8 anos, ela completou com amargura na voz. E sim, Luana tem 7 anos e meio. Faça as contas, Augusto. Minha boca secou instantaneamente. Pela janela, a Avenida Paulista continuava seu movimento frenético, mas eu estava congelado no tempo. Por trás do vidro espelhado da sala de reuniões, podia ver meus colegas aguardando impacientemente, consultando relógios e murmurando entre si. Isso não é possível, balbuciei, mas sem convicção. Nós sempre nos protegemos. Nem sempre, cortou Mariana. Lembra daquela noite depois da festa de inauguração do resort? Você estava tão feliz com o fechamento do contrato que esqueceu de tudo. Imagens daquela noite começaram a surgir em minha mente. Champanhe. Música. Mariana em um vestido azul marinho que realçava seus olhos. A suíte presidencial com vista para o mar. O êxtase de fechar o maior contrato da minha carreira até então. Por que nunca me contou? Perguntei, sentindo uma onda de indignação crescer dentro de mim. Eu tentei.
Liguei para seu escritório dezenas de vezes quando descobri a gravidez. Enviei e-mails, mensagens. Você tinha acabado de ser promovido e mudou todos os contatos. Achei que não queria ser encontrado. O peso da realização começou a me atingir. Uma filha. Eu tinha uma filha. Uma criança de 7 anos que nunca conheci, que nunca vi dar os primeiros passos ou dizer as primeiras palavras. Onde você está exatamente? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Hospital das Clínicas, pronto-socorro infantil, segundo andar, respondeu Mariana, seu tom suavizando ao perceber minha reação. Augusto, sei que isso é um choque, mas Luana precisa de você agora. Olhei para a sala de reuniões novamente. A apresentação estava aberta no slide que mostrava o maior lucro da história da empresa. Meu momento de glória profissional, a promoção para diretor regional que estava praticamente garantida. Tudo isso parecia subitamente vazio, sem significado. Estou indo, disse simplesmente, desligando o telefone. Voltei para a sala, reuni meus papéis sob os olhares surpresos dos diretores. Tenho uma emergência familiar. Cristina pode continuar a apresentação, anunciei, apontando para minha assistente que pareceu tão surpresa quanto os demais. Emergência familiar? Você não tem família em São Paulo, comentou Ricardo com ceticismo. Olhei para ele por um momento e, sem responder, caminhei para a porta. O elevador panorâmico desceu rapidamente os 30 andares enquanto meu coração parecia subir pela garganta. No subsolo, entrei em meu BMW e programei o GPS para o Hospital das Clínicas. Ao sair da garagem para o caos do trânsito paulistano, uma única pergunta ecoava em minha mente: como eu nunca soube? O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra mim naquela tarde. Engarrafamentos em cada esquina, obras na Avenida Rebouças, uma chuva fina que começou a cair sem aviso prévio. Motoristas buzinavam incessantemente enquanto eu tentava manter o foco na direção. Dentro do carro, minha mente oscilava entre incredulidade e pânico. Liguei o rádio na CBN para tentar me distrair, mas as notícias sobre a economia em crise pareciam irrelevantes agora. Desliguei e tentei respirar fundo. O GPS indicava mais 20 minutos até o Hospital das Clínicas, tempo suficiente para que 1000 pensamentos me invadissem. Uma filha. Eu tinha uma filha chamada Luana, que estava doente, que precisava de mim, e que eu jamais tinha visto. Parado em um semáforo na Doutor Arnaldo, peguei o celular e hesitei. Quem eu poderia chamar? Meus pais haviam falecido há anos em um acidente na rodovia dos Bandeirantes. Minha irmã, Isabela, morava em Portugal há mais de uma década. Amigos? Depois de tantos anos priorizando a carreira, os que restavam eram mais colegas de happy hour do que confidentes. Meu dedo pairou sobre o nome de Vanessa, minha ex-noiva, mas desisti. Nosso término há 2 anos havia sido definitivo demais para este tipo de conversa. O sinal abriu e segui em frente, sozinho com meus pensamentos caóticos. Imagens de Mariana começaram a surgir mais nitidamente em minha memória. Seu cabelo castanho ondulado pelo vento da praia, sua risada quando tomávamos aquele café da manhã na padaria Bem-TV perto do apartamento que ela dividia com uma amiga em Florianópolis. Como pude esquecer tantos detalhes? Como pude deixar que tudo aquilo se tornasse apenas uma lembrança nebulosa, um caso passageiro em meio a tantas viagens de trabalho? Quando finalmente avistei a entrada do hospital, meu estômago deu um nó. Estacionei na primeira vaga que encontrei, provavelmente pagando uma fortuna pelo tempo que ficaria ali, mas dinheiro era a menor das minhas preocupações agora. No balcão da recepção, uma atendente de meia-idade com olheiras profundas me olhou com impaciência. Preciso encontrar uma paciente, Luana. Luana. Parei, percebendo que nem sabia o sobrenome da minha própria filha. Ela está com a mãe, Mariana. No pronto-socorro infantil, segundo andar. A mulher digitou algo no computador, lenta demais para minha ansiedade. Luana Alves da Costa, 7 anos, perguntou, sem levantar os olhos da tela. Alves da Costa. Mariana havia dado à nossa filha apenas seu sobrenome. Sim, deve ser ela, respondi,
tentando esconder a vergonha que sentia. Elevador à direita, segundo andar, corredor B. No elevador, um senhor com uma bengala me observou com curiosidade, talvez notando meu estado alterado, o suor frio que escorria pela minha testa apesar do ar-condicionado. O segundo andar parecia um mundo completamente diferente do térreo. Paredes coloridas com desenhos infantis, enfermeiras com jalecos estampados de bichinhos, e o som ocasional de choro de crianças. Segui as placas até o corredor B e então a vi. Mariana estava sentada em uma cadeira de plástico azul, cabeça baixa, mexendo no celular com expressão preocupada. Estava diferente, cabelo mais curto, algumas linhas de expressão que não existiam antes, mas ainda assim, inconfundível. Ao seu lado, uma mochila rosa com personagens de desenho animado e um casaco infantil dobrado cuidadosamente. Aproximei-me devagar, como quem se aproxima de um precipício. Mariana? Ela levantou os olhos, e por um breve momento pareceu não me reconhecer. Então, uma mistura de alívio e raiva cruzou seu rosto. Você veio mesmo, disse, guardando o celular na bolsa. Achei que mudaria de ideia. Como ela está? Perguntei, ignorando a provocação. Estabilizada, mas ainda preocupante. Estão fazendo exames para descobrir o que causou as convulsões. Mariana passou a mão pelo cabelo, um gesto que me lembrei que ela fazia quando estava nervosa. Não sabemos se é algo genético, por isso precisamos das informações do seu lado da família. Sentei-me ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Um silêncio pesado se instalou entre nós, quebrado apenas pelos sons característicos do hospital, bips de monitores, vozes no sistema de som chamando médicos, passos apressados nos corredores. Posso vê-la? Perguntei finalmente. Mariana hesitou. Ela está dormindo. Os remédios a deixaram sonolenta. Ela sabe sobre mim? O olhar que Mariana me lançou foi como uma facada. Ela sabe que tem um pai que trabalha muito longe e que não pode visitá-la, respondeu com cuidado. Não quis criar ressentimentos. Senti um nó na garganta. Mariana tinha protegido minha imagem, mesmo depois de tudo. Mesmo depois do meu desaparecimento involuntário, ela não tinha transformado a filha contra mim. Por que você está em São Paulo? Vocês não moram mais em Florianópolis? Nos mudamos há 2 anos. Consegui uma posição como professora de artes no Colégio Santa Mônica, aqui na Zona Oeste. Minha mãe faleceu e não tínhamos mais nada que nos prendesse lá. 2 anos. Elas estavam na mesma cidade que eu há 2 anos. Quantas vezes teria cruzado com minha filha sem saber? Talvez em um shopping, em um parque, em um restaurante qualquer? Uma enfermeira aproximou-se de nós, interrompendo meus pensamentos angustiantes. Senhora Mariana, a médica gostaria de conversar com os pais da Luana agora, disse com um sorriso educado. Seguimos a enfermeira por um corredor branco até uma pequena sala de consulta. A médica, uma mulher jovem de óculos e cabelo preso em um coque, aguardava sentada atrás de uma mesa com prontuários espalhados. Senhores, sou a doutora Carolina Peixoto, neurologista pediátrica, apresentou-se, apertando nossas mãos. Fiquei sabendo que o pai de Luana acabou de chegar. Sim, ele, estávamos separados, explicou Mariana, evitando meu olhar. A médica assentiu, sem demonstrar julgamento. Precisamos do histórico familiar completo. Há casos de epilepsia na sua família, senhor? Augusto Campos respondia automaticamente. E não que eu saiba. Meus pais faleceram em um acidente, mas nunca tiveram problemas neurológicos. Minha irmã é perfeitamente saudável. Doutora Carolina fez algumas anotações. Os exames preliminares não mostram infecção que pudesse causar as convulsões. Suspeitamos de epilepsia infantil, mas precisamos fazer mais testes para confirmar. Ela ficará internada esta noite para observação. Mariana assentiu, já familiarizada com os procedimentos. Eu, por outro lado, sentia-me completamente perdido, como se tivesse caído em uma dimensão paralela onde eu era pai de uma criança doente. Posso vê-la agora? Insisti.
A médica olhou para Mariana, que hesitou por um momento antes de concordar com a cabeça. Ela provavelmente ainda está dormindo, mas podem entrar no quarto 214, disse a médica. Apenas peço que mantenham o ambiente calmo. Seguimos pelo corredor em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que Mariana podia ouvi-lo. Paramos diante da porta do quarto 214, e ela me segurou pelo braço. Augusto disse em voz baixa. Quero que saiba que não estou pedindo nada. Não vim atrás de você para pedir pensão ou qualquer coisa do tipo. Sempre nos viramos bem, eu e ela. Mas agora, com essa condição médica, ela merece conhecer o pai. Olhei nos olhos dela, aqueles mesmos olhos castanhos que me encantaram anos atrás, e vi sinceridade. E por um breve momento, desejei voltar no tempo e fazer tudo diferente. Vamos entrar, foi tudo o que consegui dizer. O quarto estava na penumbra, com apenas a luz suave de um abajur iluminando a pequena figura na cama. E ali, conectada a monitores e com uma mangueira de soro no braço, estava Luana. Minha filha. Aproximei-me com passos hesitantes da cama de hospital. Luana dormia profundamente, seus cílios longos projetando pequenas sombras sobre as bochechas. Tinha o cabelo castanho escuro como o meu, mas o formato do rosto era idêntico ao de Mariana. Uma combinação perfeita e inquestionável dos nossos genes. Ela se parece com você, sussurrou Mariana, se posicionando do outro lado da cama. Tem o seu jeito teimoso também. Uma emoção desconhecida tomou conta de mim, uma mistura de maravilhamento e dor profunda. 7 anos. 7 anos de aniversários perdidos, primeiros dias de aula, dentes de leite caídos, histórias para dormir que nunca contei. O que ela gosta de fazer? Perguntei em voz baixa, sem tirar os olhos do pequeno rosto adormecido. Desenha muito bem. Adora livros sobre espaço, planetas e estrelas. Tem uma coleção de pedras que encontra nos parques. E é apaixonada por aquela série de livros infantis, O Mundo da Sofia. Cada palavra era como um tesouro e uma acusação ao mesmo tempo. Uma vida inteira que aconteceu sem minha presença ou conhecimento. Por que decidiu me ligar agora, depois de tanto tempo? Perguntei, finalmente encarando Mariana. Ela suspirou, ajustando o lençol que cobria Luana. Quando o médico perguntou sobre histórico familiar, percebi que estava privando ela de conhecer metade de quem ela é. Não era justo continuar assim. Assenti, reconhecendo a verdade em suas palavras. Um silêncio pesado se instalou entre nós, quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores cardíacos. Vou buscar um café na máquina do corredor. Você aceita? Ofereceu Mariana, claramente precisando de um momento para respirar. Assenti novamente, agradecendo em voz baixa. Sozinho com Luana, senti-me completamente vulnerável. Lentamente, estendi a mão e toquei a sua, tão pequena e delicada. Os dedos dela se moveram levemente ao contato, mas ela não acordou. Me desculpe, murmurei, mesmo sabendo que ela não podia me ouvir. Me desculpe por não estar aqui. Quando Mariana retornou com 2 copos de plástico contendo um líquido escuro que mal se passava por café, encontrou-me na mesma posição, contemplando cada detalhe do rosto de Luana. Ela tem consultas marcadas para amanhã cedo, explicou Mariana, entregando-me um dos copos. Eles querem fazer um eletroencefalograma completo. Tomei um gole do café amargo, tentando organizar meus pensamentos. Vou precisar falar com minha assistente, remarcar algumas reuniões. Mariana me olhou com surpresa. Você vai ficar? Claro que vou ficar, respondi com mais firmeza do que sentia. Não vou desaparecer de novo. Os dias seguintes foram um borrão de exames médicos, conversas com especialistas e formulários de seguro-saúde. Aprendi termos médicos que nunca imaginei precisar conhecer. Descobri que Luana tinha um histórico de dores de cabeça que Mariana atribuía à sinusite, mas que agora faziam mais sentido como possíveis auras epiléticas. Conheci sua pediatra, doutora Silvia, que me olhou com uma curiosidade mal disfarçada quando fui apresentado como o pai. Em um dos intervalos entre consultas, sentei-me com Mariana na cafeteria do hospital.
Preciso entender o que aconteceu, disse depois de um longo silêncio. Como perdemos contato tão completamente? Como não soube sobre a gravidez? Mariana mexeu na xícara de chá, evitando meu olhar. No começo, achei que você estava me evitando de propósito. Quando descobri que estava grávida, você já tinha voltado para São Paulo há quase 2 meses. Liguei para o número que tinha, mas já estava desativado. A empresa me transferiu às pressas. Houve um escândalo de corrupção no projeto e precisavam de alguém de confiança para assumir. Troquei de número porque estava recebendo ameaças de um fornecedor envolvido no esquema. Tentei te achar pelo LinkedIn. Mandei e-mails para o RH da construtora, mas nunca tive resposta. Lembrei-me vagamente de e-mails sendo filtrados durante aquele período caótico. Cristina, minha antiga secretária, tinha ordens para priorizar apenas comunicações relacionadas aos projetos em andamento. Depois de um tempo, simplesmente aceitei que seria mãe solo, continuou Mariana. Minha mãe me apoiou, voltei a morar com ela em Florianópolis. Quando Luana completou 1 ano, conheci Roberto, que se tornou uma figura paterna para ela por alguns anos. Roberto, perguntei, sentindo uma pontada irracional de ciúme. Meu ex-marido. Nos separamos quando Luana tinha 5 anos. Ele se mudou para o exterior a trabalho. Tantas vidas entrelaçadas, tantas histórias que nunca conheci. Eu havia passado os últimos anos construindo arranha-céus, enquanto Mariana havia construído um universo inteiro para nossa filha. E o que acontece agora? Perguntei, confrontando a questão que pairava entre nós. Mariana me estudou por alguns instantes antes de responder. Isso depende de você, Augusto. Não quero forçar um relacionamento que você não deseja ter. Eu quero conhecer minha filha, afirmei sem hesitar. Quero estar presente na vida dela daqui para frente. Você mora em São Paulo? Tem família aqui? Moro em um apartamento na Vila Nova Conceição. Sozinho. Nunca me casei. Mariana assentiu, absorvendo a informação. Luana e eu moramos em Perdizes. Ela estuda no Colégio Santa Mônica, onde dou aulas de arte. A proximidade geográfica tornava tudo ainda mais surreal. A ideia de que estivemos tão perto por tanto tempo, sem saber. Quando voltamos ao quarto, Luana estava acordada, folheando um livro infantil sobre o sistema solar. Levantou os olhos quando entramos, e eu vi meus próprios olhos me encarando de volta. Oi, mãe, disse com uma voz fraca, mas melodiosa. Oi, querida. Como está se sentindo? Mariana sentou-se na beirada da cama, ajeitando o travesseiro. Minha cabeça não dói mais. Quem é ele? Perguntou, olhando na minha direção com uma curiosidade infantil e direta. Mariana lançou-me um olhar rápido antes de responder. Lembre-se do que conversamos sobre seu pai? Que ele trabalhava muito longe. Luana assentiu, seus olhos se arregalando lentamente em compreensão. Você é meu pai? Perguntou, dirigindo-se a mim diretamente. Engoli em seco, sentindo o peso daquela pergunta simples. Sim, eu sou, respondi, aproximando-me cautelosamente da cama. Luana me estudou com atenção crítica, como se avaliasse se eu atendia às suas expectativas. Por que você nunca veio me ver antes? A pergunta atingiu-me como um soco. Olhei para Mariana, desesperado por ajuda, mas ela apenas esperou, claramente decidida a deixar que eu navegasse por essa conversa difícil. Eu não sabia que você existia, respondi honestamente. Se soubesse, teria vindo te conhecer muito antes. Luana franziu a testa, processando a informação. Como você não sabia? A mamãe não te contou? É complicado, filha, interveio Mariana gentilmente. Às vezes os adultos perdem contato uns com os outros. Como quando a Júlia mudou de escola e esqueceu de me dar o número novo dela. Algo assim, confirmou Mariana com um sorriso triste. Luana me observou por mais alguns segundos antes de tomar uma decisão. Você gosta de astronomia? Estou lendo sobre Júpiter. Ele tem 79 luas.
A transição súbita e a aceitação simples me pegaram de surpresa. Gosto sim, respondi, sentindo um alívio imenso. Na verdade, quando eu tinha sua idade, queria ser astronauta. Sério? Os olhos dela brilharam. Eu quero ser astrônoma e descobrir um novo planeta. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, e Luana virou o livro para me mostrar as ilustrações coloridas do gigante gasoso. Enquanto ela apontava detalhes sobre as tempestades em Júpiter, olhei para Mariana, que nos observava com uma expressão complexa, alívio, nostalgia e uma pitada de preocupação. Naquele momento, entendi que estava apenas no início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha encontrado minha filha, mas ainda havia um longo caminho pela frente, exames médicos, questões legais, relacionamentos a construir e confiança a ganhar. Precisaria encontrar meu lugar nesse novo mundo, sem desestabilizar a vida que Mariana tinha cuidadosamente construído para Luana. Quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, Luana já estava me contando sobre seu projeto de ciência sobre constelações e como sua professora, Dona Cleide, havia dito que ela tinha potencial para ser cientista. Cada palavra dela era como descobrir uma nova estrela em um universo que eu não sabia que existia. Senhor? Preciso verificar a pressão dela, disse a enfermeira gentilmente. Ah, claro, desculpe, respondi, afastando-me um pouco. Continuamos nossa conversa depois, certo, Luana? Ela assentiu, sorrindo timidamente. Você vai voltar mesmo? A pergunta simples carregava o peso de uma promessa. Vou voltar, afirmei, sentindo cada palavra como um juramento solene. Eu prometo. 3 semanas se passaram desde que conheci Luana. As análises médicas confirmaram epilepsia focal, uma condição que, segundo os especialistas, poderia ser controlada com medicação adequada. Passei a dividir meu tempo entre o escritório e visitas regulares ao apartamento de Mariana em Perdizes, um lugar pequeno mas acolhedor, com paredes cobertas de desenhos infantis emoldurados. Era uma tarde de domingo quando estacionei meu carro na rua Pinagés. Carregava um telescópio amador que comprará para Luana, uma tentativa talvez exagerada de me conectar com seu interesse por astronomia. Antes de tocar a campainha, observei o prédio amarelo de 3 andares, tão diferente do edifício de luxo onde eu morava. Havia roupas secando em alguns varais das janelas, uma senhora regava plantas na sacada do 2º andar, e música de MPB saía suavemente de algum apartamento próximo. Mariana abriu a porta usando jeans e uma camiseta simples do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Sorriu ao ver o telescópio. Você vai deixá-la maluca de felicidade, comentou, dando espaço para eu entrar. Ela está terminando o dever de matemática. Matemática num domingo? Perguntei, colocando o telescópio ao lado do sofá. Ela insistiu. Quer ter a semana livre para usar o telescópio que você prometeu. O apartamento cheirava a bolo de cenoura recém-saído do forno. Na parede da sala, uma estante repleta de livros dividia espaço com um pequeno altar com velas e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, provavelmente influência da mãe de Mariana, que me lembrava ter sido muito religiosa. Pai. A voz de Luana veio do corredor, e ainda era estranho ser chamado assim. Ela correu e me abraçou com uma naturalidade que me surpreendia. Crianças têm essa capacidade de aceitar mudanças com uma adaptabilidade que os adultos perdem. Trouxe uma coisa para você, disse, apontando para o telescópio. Os olhos dela se arregalaram. É de verdade? Igualzinho ao que vimos na National Geographic. De verdade. Podemos montar hoje, se o céu estiver limpo, observar algumas estrelas. Enquanto Luana examinava o telescópio com adoração, Mariana me entregou uma xícara de café. Precisamos conversar depois, disse em voz baixa. Sobre documentos. Assenti, entendendo a seriedade do assunto. Nas últimas semanas, havíamos evitado falar sobre aspectos legais da minha paternidade. Estava claro que, em algum momento, precisaríamos oficializar a situação. O restante da tarde transcorreu com a montagem do telescópio, seguida de uma visita ao Parque da Água Branca, onde Luana insistiu em mostrar todos os seus lugares favoritos, o recinto dos pavões, o lago com carpas e o velho carrossel.
Observá-la correndo à nossa frente me fazia perceber o quanto ela tinha de nós dois, minha determinação e a sensibilidade artística de Mariana. De volta ao apartamento, depois que Luana foi dormir, Mariana abriu uma garrafa de vinho tinto e sentamos na pequena varanda. Ela está se apegando rapidamente a você, comentou, servindo 2 taças. Estou me apegando a ela também, confessei. É assustador como isso aconteceu tão rápido. É como deveria ser. Mariana tomou um gole de vinho. Crianças têm essa capacidade de amar sem reservas. Mas também podem se machucar profundamente. A mensagem implícita era clara: não desapareça outra vez. Mariana, eu sei que precisamos formalizar isso. Teste de paternidade, inclusão do meu nome no registro dela, pensão. Não estou preocupada com dinheiro, interrompeu. Sempre nos viramos bem. Eu sei, mas é minha responsabilidade. E quero que Luana tenha tudo o que precisar, um tratamento médico, educação, segurança. Mariana suspirou. Tudo isso é importante, mas o que ela mais precisa é sua presença. Dinheiro não compra isso. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Tantas coisas não ditas, tantos anos perdidos. Por que você nunca casou? Perguntou ela, surpreendendo-me com a mudança de assunto. Tomei um gole de vinho, ganhando tempo para pensar. Quase casei. Há 2 anos, com Vanessa, uma engenheira da construtora. Chegamos a marcar data, mas ela queria filhos imediatamente e eu, sempre evitei o assunto. Por quê? Não sei. Sempre disse que era pela carreira, que não estava pronto, mas talvez no fundo fosse medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente, talvez. Meu pai era ausente, mesmo morando sob o mesmo teto. Trabalhava tanto que mal o víamos. E quando estava presente, era crítico, exigente. Mariana assentiu, como se finalmente entendesse algo sobre mim. E você? Perguntei. Como foi seu casamento com Roberto? Ela sorriu melancolicamente. Bom no início. Ele era professor de educação física na escola onde eu dava aulas em Florianópolis. Adorava Luana, tratava-a como filha. Mas com o tempo, acho que ele percebeu que eu nunca o amei. Completamente. Por causa de mim? Perguntei, surpreso. Mariana riu baixinho. Não seja tão presunçoso, Augusto. Não foi por você, mas pelo que representou em minha vida. Aquele período em Florianópolis foi a primeira vez que me senti livre, independente. Depois veio a gravidez, a necessidade de segurança, o retorno para a casa da minha mãe. Casei com Roberto buscando estabilidade, não paixão. Suas palavras me fizeram refletir sobre minhas próprias escolhas de vida, sempre priorizando a segurança da carreira em vez de arriscar emocionalmente. Encontrei algumas coisas que você deveria ver, disse Mariana, levantando-se. Voltou momentos depois com uma caixa de sapatos. Dentro havia fotos de Luana recém-nascida, boletins escolares, desenhos, um sapatinho minúsculo de crochê, e um envelope fechado com meu nome escrito na frente. O que é isso? Uma carta que escrevi quando ela tinha 1 mês de vida. Tentei enviar para a construtora, mas voltou. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A carta, datada de 2 de junho de 2017, começava com Caro Augusto e descrevia o nascimento de nossa filha, os sentimentos conflitantes de Mariana, suas tentativas frustradas de me contatar, e terminava com uma mistura de raiva e esperança. Não sei se algum dia você lerá estas palavras, mas escrevo para que, se um dia nossa filha perguntar sobre seu pai, eu possa mostrar que tentei. Que não privei você desta alegria por escolha, e que não privei ela de um pai por vingança. Luana nasceu às 3h47 da manhã, depois de 14 horas de trabalho de parto. Tem seu queixo teimoso e, curiosamente, já parece ter sua determinação. Queria que você soubesse que, apesar de tudo, não me arrependo do que vivemos. Espero que a vida te trate bem, onde quer que esteja. Não percebi que estava chorando até que uma lágrima caiu sobre o papel. Mariana observava-me em silêncio, seu próprio rosto marcado por uma emoção contida. Me perdoe, sussurrei.
Eu teria vindo se soubesse. Eu sei disso agora, respondeu. Não sou mais aquela menina magoada e assustada. Entendo que a vida é mais complicada do que parece aos 20 e poucos anos. Continuei explorando o conteúdo da caixa. Havia um CD com a gravação da primeira apresentação de Luana na escola, um cartão de vacinação e um diário de gestação que Mariana manteve durante os 9 meses. Posso ler? Perguntei, segurando o pequeno livro encadernado em tecido florido. Por isso te mostrei, respondeu. É hora de conhecer o que perdeu. Passei as horas seguintes mergulhado no diário, absorvendo cada detalhe da gravidez, os enjoos matinais, a primeira vez que Mariana sentiu o bebê chutar, as consultas médicas, os medos e inseguranças, os planos para o futuro. Por vezes, ela mencionava a minha ausência, sempre com uma mistura de tristeza e resignação, nunca com raiva. Quando finalmente fechei o diário, já era madrugada. Mariana havia adormecido no sofá, um cobertor fino sobre as pernas. Gentilmente, ajeitei o cobertor e fiquei observando-a por alguns instantes. Em um mês, minha vida havia virado completamente do avesso. A promoção para diretor regional, que antes parecia o auge da minha existência, agora parecia insignificante comparada à descoberta da minha filha. As prioridades que passei décadas construindo desmoronavam diante de uma nova realidade que nem sabia que existia. Na parede da sala, um desenho emoldurado mostrava 3 figuras de palitinho, uma maior de vestido, claramente Mariana, uma pequena no meio, e uma terceira com um ponto de interrogação no lugar do rosto. Abaixo, com a caligrafia desajeitada de uma criança, lia-se: minha família, eu, mamãe e meu pai que trabalha longe. O peso desse simples desenho me atingiu com mais força que qualquer relatório financeiro que já tive nas mãos. Havia uma decisão a ser tomada, e pela primeira vez em muitos anos, não era sobre margem de lucro ou estratégia de mercado. Era sobre que tipo de homem, que tipo de pai, eu escolheria ser. 3 semanas se passaram desde que conheci Luana. As análises médicas confirmaram epilepsia focal, uma condição que, segundo os especialistas, poderia ser controlada com medicação adequada. Passei a dividir meu tempo entre o escritório e visitas regulares ao apartamento de Mariana em Perdizes, um lugar pequeno mas acolhedor, com paredes cobertas de desenhos infantis emoldurados. Era uma tarde de domingo quando estacionei meu carro na rua Pinagés. Carregava um telescópio amador que comprara para Luana, uma tentativa talvez exagerada de me conectar com seu interesse por astronomia. Antes de tocar a campainha, observei o prédio amarelo de 3 andares, tão diferente do edifício de luxo onde eu morava. Havia roupas secando em alguns varais das janelas, uma senhora regava plantas na sacada do 2º andar, e música de MPB saía suavemente de algum apartamento próximo. Mariana abriu a porta usando jeans e uma camiseta simples do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Sorriu ao ver o telescópio. Você vai deixá-la maluca de felicidade, comentou, dando espaço para eu entrar. Ela está terminando o dever de matemática. Matemática num domingo? Perguntei, colocando o telescópio ao lado do sofá. Ela insistiu. Quer ter a semana livre para usar o telescópio que você prometeu. O apartamento cheirava a bolo de cenoura recém-saído do forno. Na parede da sala, uma estante repleta de livros dividia espaço com um pequeno altar com velas e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, provavelmente influência da mãe de Mariana, que me lembrava ter sido muito religiosa. Pai. A voz de Luana veio do corredor, e ainda era estranho ser chamado assim. Ela correu e me abraçou com uma naturalidade que me surpreendia. Crianças têm essa capacidade de aceitar mudanças com uma adaptabilidade que os adultos perdem. Trouxe uma coisa para você, disse, apontando para o telescópio. Os olhos dela se arregalaram. É de verdade? Igualzinho ao que vimos na National Geographic. De verdade. Podemos montar hoje, se o céu estiver limpo, observar algumas estrelas. Enquanto Luana examinava o telescópio com adoração, Mariana me entregou uma xícara de café. Precisamos conversar depois, disse em voz baixa. Sobre documentos. Assenti, entendendo a seriedade do assunto. Nas últimas semanas, havíamos evitado falar sobre aspectos legais da minha paternidade.
Estava claro que, em algum momento, precisaríamos oficializar a situação. O restante da tarde transcorreu com a montagem do telescópio, seguida de uma visita ao Parque da Água Branca, onde Luana insistiu em mostrar todos os seus lugares favoritos, o recinto dos pavões, o lago com carpas e o velho carrossel. Observá-la correndo à nossa frente me fazia perceber o quanto ela tinha de nós dois, minha determinação e a sensibilidade artística de Mariana. De volta ao apartamento, depois que Luana foi dormir, Mariana abriu uma garrafa de vinho tinto e sentamos na pequena varanda. Ela está se apegando rapidamente a você, comentou, servindo 2 taças. Estou me apegando a ela também, confessei. É assustador como isso aconteceu tão rápido. É como deveria ser. Mariana tomou um gole de vinho. Crianças têm essa capacidade de amar sem reservas. Mas também podem se machucar profundamente. A mensagem implícita era clara: não desapareça outra vez. Mariana, eu sei que precisamos formalizar isso. Teste de paternidade, inclusão do meu nome no registro dela, pensão. Não estou preocupada com dinheiro, interrompeu. Sempre nos viramos bem. Eu sei, mas é minha responsabilidade. E quero que Luana tenha tudo o que precisar, um tratamento médico, educação, segurança. Mariana suspirou. Tudo isso é importante, mas o que ela mais precisa é sua presença. Dinheiro não compra isso. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Tantas coisas não ditas, tantos anos perdidos. Por que você nunca casou? Perguntou ela, surpreendendo-me com a mudança de assunto. Tomei um gole de vinho, ganhando tempo para pensar. Quase casei. Há 2 anos, com Vanessa, uma engenheira da construtora. Chegamos a marcar data, mas ela queria filhos imediatamente e eu sempre evitei o assunto. Por quê? Não sei. Sempre disse que era pela carreira, que não estava pronto, mas talvez no fundo fosse medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente, talvez. Meu pai era ausente, mesmo morando sob o mesmo teto. Trabalhava tanto que mal o víamos. E quando estava presente, era crítico, exigente. Mariana assentiu, como se finalmente entendesse algo sobre mim. E você? Perguntei. Como foi seu casamento com Roberto? Ela sorriu melancolicamente. Bom no início. Ele era professor de educação física na escola onde eu dava aulas em Florianópolis. Adorava Luana, tratava-a como filha. Mas com o tempo, acho que ele percebeu que eu nunca o amei completamente. Por causa de mim? Perguntei, surpreso. Mariana riu baixinho. Não seja tão presunçoso, Augusto. Não foi por você, mas pelo que representou em minha vida. Aquele período em Florianópolis foi a primeira vez que me senti livre, independente. Depois veio a gravidez, a necessidade de segurança, o retorno para a casa da minha mãe. Casei com Roberto buscando estabilidade, não paixão. Suas palavras me fizeram refletir sobre minhas próprias escolhas de vida, sempre priorizando a segurança da carreira em vez de arriscar emocionalmente. Encontrei algumas coisas que você deveria ver, disse Mariana, levantando-se. Voltou momentos depois com uma caixa de sapatos. Dentro havia fotos de Luana recém-nascida, boletins escolares, desenhos, um sapatinho minúsculo de crochê, e um envelope fechado com meu nome escrito na frente. O que é isso? Uma carta que escrevi quando ela tinha 1 mês de vida. Tentei enviar para a construtora, mas voltou. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A carta, datada de 2 de junho de 2017, começava com Caro Augusto e descrevia o nascimento de nossa filha, os sentimentos conflitantes de Mariana, suas tentativas frustradas de me contatar, e terminava com uma mistura de raiva e esperança. Não sei se algum dia você lerá estas palavras, mas escrevo para que, se um dia nossa filha perguntar sobre seu pai, eu possa mostrar que tentei. Que não privei você desta alegria por escolha, e que não privei ela de um pai por vingança. Luana nasceu às 3h47 da manhã, depois de 14 horas de trabalho de parto. Tem seu queixo teimoso e, curiosamente, já parece ter sua determinação.
Queria que você soubesse que, apesar de tudo, não me arrependo do que vivemos. Espero que a vida te trate bem, onde quer que esteja. Não percebi que estava chorando até que uma lágrima caiu sobre o papel. Mariana observava-me em silêncio, seu próprio rosto marcado por uma emoção contida. Me perdoe, sussurrei. Eu teria vindo se soubesse. Eu sei disso agora, respondeu. Não sou mais aquela menina magoada e assustada. Entendo que a vida é mais complicada do que parece aos 20 e poucos anos. Continuei explorando o conteúdo da caixa. Havia um CD com a gravação da primeira apresentação de Luana na escola, um cartão de vacinação e um diário de gestação que Mariana manteve durante os 9 meses. Posso ler? Perguntei, segurando o pequeno livro encadernado em tecido florido. Por isso te mostrei, respondeu. É hora de conhecer o que perdeu. Passei as horas seguintes mergulhado no diário, absorvendo cada detalhe da gravidez, os enjoos matinais, a primeira vez que Mariana sentiu o bebê chutar, as consultas médicas, os medos e inseguranças, os planos para o futuro. Por vezes, ela mencionava minha ausência, sempre com uma mistura de tristeza e resignação, nunca com raiva. Quando finalmente fechei o diário, já era madrugada. Mariana havia adormecido no sofá, um cobertor fino sobre as pernas. Gentilmente, ajeitei o cobertor e fiquei observando-a por alguns instantes. Em um mês, minha vida havia virado completamente do avesso. A promoção para diretor regional, que antes parecia o auge da minha existência, agora parecia insignificante comparada à descoberta da minha filha. As prioridades que passei décadas construindo desmoronavam diante de uma nova realidade que nem sabia que existia. Na parede da sala, um desenho emoldurado mostrava 3 figuras de palitinho, uma maior de vestido, claramente Mariana, uma pequena no meio, e uma terceira com um ponto de interrogação no lugar do rosto. Abaixo, com a caligrafia desajeitada de uma criança, lia-se: minha família, eu, mamãe e meu pai que trabalha longe. O peso desse simples desenho me atingiu com mais força que qualquer relatório financeiro que já tive nas mãos. Havia uma decisão a ser tomada, e pela primeira vez em muitos anos, não era sobre margem de lucro ou estratégia de mercado. Era sobre que tipo de homem, que tipo de pai, eu escolheria ser. Os meses seguintes foram de adaptação e descobertas. Minha licença de 2 semanas se estendeu para 1 mês, e quando voltei ao trabalho, foi com novas condições que surpreenderam a diretoria: horário flexível, sem viagens prolongadas, e a possibilidade de trabalhar remotamente às terças-feiras, quando Luana tinha sessão com a neurologista. Você tem certeza disso? Perguntou Ricardo, agora promovido ao cargo que teria sido meu. Estávamos no café da esquina do escritório, longe dos ouvidos corporativos. A diretoria regional seria sua. Tenho, respondi, sem hesitação. Algumas coisas são mais importantes que uma promoção. Ricardo me estudou por cima de sua xícara de expresso. Éramos amigos há mais de uma década, mas nunca tínhamos realmente conversado sobre nossas vidas pessoais. Nunca imaginei você como pai, confessou finalmente. Nem eu, admiti. Mas estou aprendendo. Todo dia um pouco. A verdade é que a paternidade tardia me pegou completamente despreparado. Não sabia nada sobre como ajudar com lições de casa, lidar com pesadelos noturnos, ou quando era apropriado permitir que uma criança de 7 anos assistisse determinado filme. Cometia erros constantemente, era muito rígido em um momento, permissivo demais em outro. Mariana observava meus tropeços com uma mistura de paciência e diversão, intervindo quando necessário, mas me permitindo aprender por conta própria. Estabelecemos uma rotina que funcionava para os 3. Luana passava 2 finais de semana por mês no meu apartamento, além das terças-feiras após a consulta médica. Meu espaço, antes minimalista e impessoal, se transformou gradualmente. Um quarto de hóspedes virou o quarto da Luana, decorado com estrelas fluorescentes no teto e uma estante cheia de livros sobre o universo. Desenhos foram cuidadosamente fixados na porta da geladeira com ímãs coloridos. Uma coleção de pedras e conchas começou a ocupar prateleiras antes vazias. Numa tarde de sábado, levei Luana ao planetário do Ibirapuera.
Seus olhos brilhavam enquanto observava a projeção do céu noturno no domo escuro, e seu entusiasmo ao apontar as constelações que já conhecia me enchia de um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Pai, você sabia que as estrelas que vemos no céu já podem estar mortas? Perguntou ela enquanto caminhávamos pelo parque depois da sessão. A luz leva tanto tempo para chegar até a gente que a estrela pode ter explodido há milhões de anos. Não sabia disso, respondi, genuinamente impressionado com seu conhecimento. Onde você aprendeu? No livro que a mamãe me deu no meu aniversário de 6 anos. Foi quando comecei a gostar de astronomia. Percebi que havia tantas pequenas histórias como essa, momentos formativos na vida dela, histórias de como desenvolveu seus interesses e medos, experiências que moldaram sua personalidade, que eu não conhecia. Era como entrar no meio de um filme e tentar entender o enredo a partir das pistas. Luana, perguntei, enquanto nos sentávamos em um banco para tomar sorvete, você ficou triste por eu não estar presente antes? Ela lambeu seu sorvete de flocos pensativamente, com aquela seriedade peculiar que as crianças às vezes demonstram. Às vezes eu ficava com raiva. Principalmente quando tinha apresentação da escola e quase todos os pais estavam lá. Suas palavras simples me atingiram com força. Mas a mamãe sempre disse que você trabalhava muito longe, não que não me amava, continuou. E agora você está aqui, né? É o que importa. A capacidade infantil de perdoar, de olhar para frente em vez de para trás, era uma lição que eu tentava absorver todos os dias. Uma semana depois desse passeio, recebi um telefonema inesperado de Mariana enquanto estava em uma reunião. Augusto, a escola ligou. Luana teve uma crise durante a aula de educação física. Estou a caminho do hospital agora. Abandonei a reunião sem explicações, dirigindo como um louco pelas ruas congestionadas de São Paulo até o Hospital Sabará. Quando cheguei, Mariana já estava na sala de espera, pálida mas composta. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Ela estava correndo na quadra quando começou a convulsionar. A professora agiu rápido, colocando-a de lado e chamando a ambulância. Mariana suspirou, parecendo finalmente deixar o medo aparecer. Foi assustador, pelo que me contaram. Peguei sua mão instintivamente, um gesto de conforto entre dois pais preocupados. Ela não retirou a mão. Doutora Helena disse que isso pode acontecer, mesmo com a medicação, continuou. Exercício físico intenso, estresse, privação de sono, tudo pode desencadear uma crise. Esperamos por quase 2 horas, tempo que parecia se arrastar infinitamente, até que um médico veio nos informar que Luana estava estável e acordada. Quando entramos no quarto, ela estava sentada na cama, assistindo desenhos na pequena TV suspensa, parecendo muito menor e mais frágil do que realmente era. Oi, princesa, disse Mariana, aproximando-se para beijar sua testa. Como está se sentindo? Cansada, respondeu Luana. Então seus olhos encontraram os meus. Pai. Você veio também. A surpresa em sua voz me fez perceber que, mesmo depois de meses de convivência, ela ainda não tinha certeza se poderia contar comigo em momentos de crise. Aproximei-me da cama e peguei sua mãozinha entre as minhas. Claro que vim. Sempre que você precisar, eu virei. Naquela noite, enquanto Luana dormia no quarto do hospital, Mariana e eu conversamos no corredor sobre os próximos passos. Os médicos sugeriam ajustar a medicação e manter um controle mais rigoroso sobre as atividades físicas. Vamos precisar conversar com a escola, explicar as limitações, disse Mariana, esfregando os olhos cansados. Podemos procurar uma segunda opinião também, sugeri. Há um neurologista infantil no Einstein que tem feito pesquisas avançadas sobre epilepsia focal. Mariana me encarou por alguns instantes. Você andou pesquisando? Claro que sim. É minha filha. Algo mudou sutilmente em seu olhar, um novo respeito, talvez, ou a confirmação de algo que ela esperava ver. Vou buscar café para nós, ofereci. Vai ser uma longa noite. Enquanto caminhava até a cantina do hospital, refleti sobre como minha vida tinha mudado em poucos meses. As preocupações que antes pareciam enormes,
prazos de projetos, métricas de desempenho, políticas de escritório, agora pareciam triviais comparadas à saúde e felicidade da minha filha. Voltei com 2 copos de café ruim e encontrei Mariana adormecida na cadeira ao lado da cama de Luana. Coloquei um cobertor sobre seus ombros e sentei-me do outro lado, preparando-me para uma vigília noturna. Na manhã seguinte, quando Luana recebeu alta, tomei uma decisão. Vou me mudar, anunciei enquanto esperávamos o elevador. Como assim? Perguntou Mariana, confusa. Meu apartamento fica muito longe de vocês. Se houver outra emergência, quero estar perto. Vou procurar algo em Perdizes ou Pompeia. Mariana me olhou com uma expressão indecifrável. Você está realmente levando isso a sério? É a coisa mais séria que já fiz na vida. Nas semanas seguintes, entre consultas médicas para Luana e meu trabalho na construtora, dediquei-me à busca de um novo lar. Encontrei um apartamento a 2 quadras do de Mariana, menor que o meu atual, mas acolhedor, com uma varanda de onde se podia ver o pôr do sol. No dia da mudança, Luana insistiu em ajudar a organizar seus pertences no novo quarto. Mariana também apareceu, trazendo uma planta como presente de boas-vindas e ajudando a montar as prateleiras para os livros. Gosto desse lugar, comentou ela, abrindo as janelas para deixar entrar a brisa suave de outono. Tem mais personalidade que o outro. É porque dessa vez escolhi pensando em mim, não em impressionar clientes, expliquei, desembalando alguns livros. E em Luana, claro. À noite, depois que Mariana levou Luana para casa, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando a cidade que começava a acender suas luzes. Meu celular tocou, era Isabela, minha irmã, ligando de Lisboa. Então é verdade? Perguntou ela, sem rodeios. Você tem uma filha? Por que não me contou antes? É uma longa história, Isa, respondi. Mas sim, tenho uma filha de 7 anos chamada Luana. Você vai adorá-la. Meu Deus, sou tia, exclamou ela. Vou reservar passagens para o Natal. Quero conhecer minha sobrinha. A ideia de reunir minha pequena família fragmentada me encheu de uma expectativa calorosa. Depois de desligar, enviei uma mensagem para Mariana. Minha irmã vem para o Natal. Gostaria de conhecer Luana. Tudo bem para você? A resposta veio quase imediatamente, claro. Família é importante. Família. Uma palavra que sempre significou apenas obrigações distantes e jantares de feriado desconfortáveis agora ganhava um novo significado para mim. Não era mais apenas um conceito abstrato, mas algo concreto, vivo, que exigia cuidado e atenção constantes. 6 meses depois daquele telefonema inesperado que virou minha vida do avesso, recebi outro tipo de ligação, à escola de Luana informando que eu precisava comparecer com urgência. Meu coração disparou imediatamente, temendo outra crise epilética. Mas ao chegar lá, fui conduzido não à enfermaria, mas à sala de artes, onde uma exposição dos trabalhos dos alunos estava montada. A professora, a mesma Mariana que agora ocupava um espaço tão importante em minha vida, me guiou até um grande cartaz colorido. É o projeto final de Luana, explicou ela, com evidente orgulho. O tema era a minha história. O cartaz, decorado com fotos, desenhos e pequenos textos, contava a história de uma menina que amava estrelas e que, um dia, ganhou um pai. Entre as várias imagens, havia uma foto de nós 3, eu, Mariana e Luana, no Parque do Ibirapuera, todos sorrindo para a câmera sob o céu azul de um domingo ensolarado. Abaixo, com a letra irregular mais decidida de Luana, estava escrito: minha constelação familiar, mamãe, eu e meu pai que voltou das estrelas. Ela ganhou o primeiro lugar, disse Mariana, aparecendo ao meu lado. A diretora disse que nunca viu uma história tão bonita de recomeço. Engoli o nó na garganta, incapaz de falar por um momento. Finalmente, consegui perguntar: onde ela está? No pátio, esperando por nós. Pensei que poderíamos almoçar juntos para comemorar. Olhei para Mariana, não mais a jovem que conheci em Florianópolis, nem a mãe solteira magoada que reencontrei no hospital, mas uma mulher forte, complexa, que tinha incrível capacidade de construir pontes onde outros construiriam muros.
Obrigado, disse simplesmente, sabendo que ela entenderia todo o peso por trás daquela única palavra. No pátio, Luana correu até nós, segurando um certificado de participação como se fosse um troféu olímpico, seus olhos brilhando com uma alegria pura que só as crianças conseguem expressar. Vocês viram meu trabalho? A tia Sônia disse que eu contei nossa história muito bem. Vimos sim, princesa, respondeu Mariana. É lindo. E muito especial, acrescentei, abaixando-me para ficar na altura dela. Assim como você. Luana sorriu, exibindo a janelinha dos dentes da frente que tinha caído recentemente, e abraçou-nos aos dois ao mesmo tempo. Foi um abraço desajeitado, apertado, perfeito. Enquanto caminhávamos juntos para fora da escola, Luana no meio, segurando nossas mãos, conversando animadamente sobre onde queria almoçar, percebi que a nova jornada que eu tanto temia se tornará, na verdade, o caminho mais significativo que já trilhei. Não era uma estrada suave ou previsível, mas tinha uma beleza própria em seus desafios e descobertas. Em algum lugar do passado, um Augusto Campos permanecia preso em uma sala de reuniões, perseguindo sucessos vazios. Mas aqui, neste presente imperfeito e maravilhoso, eu caminhava sob o sol de São Paulo com as duas pessoas que me ensinaram que família não é algo que se herda automaticamente, mas algo que se constrói dia após dia, com paciência, perdão e, acima de tudo, presença.